Concedo a palavra à senadora Vanessa Graziotin, pelo PCdoB da Amazônia. Muito obrigada, senadora Thaídes, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu também não poderia, em vindo aqui na tribuna, dia 13 de maio, e apesar de já ter registrado brevemente, enquanto conduzia os trabalhos dessa casa na tarde de hoje, mas não poderia, nesse momento, também de citar a importância dessa data, 13 de maio de 2013, data em que comemoramos os 125 anos da Lei Áurea, a lei que trouxe a abolição dos escravos em nosso país. E, senhor presidente, eu também entendo que nós precisamos avançar e avançar muito. Quero aqui repetir as palavras finais do senador Paim, o único senador negro nessa casa, quando dizia-se esperançoso em um dia vir a essa tribuna, ouvir de alguém dessa tribuna, de que no país não há mais qualquer tipo de discriminação. E dizer que, apesar do muito que nós temos que caminhar, que nós temos que avançar, e um exemplo aqui já foi dado, como pode um parlamento, o Senado Federal, o Senado da República Federativa do Brasil, que possui 21 membros, 81 membros, 81 senadores e senadoras, ter somente um negro, ou somente 8 mulheres. Esse não é o espelho da sociedade brasileira. Então, isso é um indicador de como o Brasil precisa avançar em alguns setores e na política, principalmente, senhor presidente. Um outro exemplo que eu poderia dar é a questão das empregadas domésticas, comemorada por muitos de nós, que aprovamos recentemente a emenda constitucional que garante a elas todos os direitos que têm os demais trabalhadores brasileiros. Uma reivindicação de décadas e décadas e décadas, não é? Empregada doméstica tratada como trabalhadora ou trabalhador de segunda categoria. E nesse segmento, mais de 90% dos trabalhadores e das trabalhadoras são mulheres e mulheres negras, uma parcela mais importante, significativa nesse meio. São indicadores que apontam que precisamos avançar muito no país. Entretanto, senhor presidente, na última década, principalmente, ou nos últimos 20 anos, o Brasil teve avanços importantes, significativos, e também vou citar apenas em 2 setores. O primeiro deles, na renda, e o segundo, na educação. Quanto à renda, senhor presidente, de acordo com os estudos da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, onde está a quem está vinculado o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que também trabalha na pesquisa de questões sociais, mostram que a renda da população parda e preta no Brasil cresceu muito, muito. E mostra que em 2001, senhor presidente, senadora Lídice, em 2001, 31% da população preta e parda estava na classe média. E 10 anos depois, ou seja, 2011, eram 51% da população. Um avanço importante, um avanço significativo. Na área da educação também os dados são extremamente positivos. A participação de brasileiros e brasileiras que se autodeclaram pretos ou pardos no ensino superior cresceu muito, dobrou nos últimos 10 anos, saltando nos últimos 10 anos de 19% para 38%, chegando a quase 40%. São indicadores importantes, senhor presidente, que, repito, precisam melhorar. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que, apesar de todos os problemas, a crise econômica por que passa o mundo e o Brasil também, tem havido um grande esforço, sobretudo, do governo hoje de procurar fazer com que esse crescimento econômico, com que esse desenvolvimento venha necessariamente com a distribuição da renda. E aí a polêmica está instalada, porque muitos dizem que o salário é o principal responsável pela inflação do país. Não são os salários.
Os dados mostram que se há um segmento responsável pela inflação, esse segmento é da alimentação, e que não está sujeito a qualquer regra ou a qualquer decisão da área econômica. Está sujeito, sim, a questões climáticas. Vossa Excelência, que vem de um Estado eminentemente produtor, sabe perfeitamente disso, não é? Então, creio que a política que nós aprovamos no Senado de valorização do salário mínimo, de aumento do poder aquisitivo dos mais humildes desse país, a política de distribuição de renda, da renda mínima, o Brasil carinhoso, enfim, um conjunto de medidas sociais. Agora mesmo, o MEC anunciou a concessão de mais um programa social para jovens estudantes brasileiros cuja renda familiar mensal não ultrapasse a R$ 1.500. Esses terão, e que eles estudem em cursos cuja carga horária seja superior a 5 horas diárias, eles poderão acessar uma bolsa. Desta vez, a bolsa está denominada de Bolsa Permanência, de R$ 400, para poder seguir estudando curso de medicina, curso de farmácia, bioquímica, enfim, engenharias, aqueles cursos cuja carga horária são bem maior do que outros cursos. E essa R$ 400 é a Bolsa Permanência para o conjunto dos estudantes, que, repito, além do critério de renda, tem que também estar inserido nas cotas. Não só a cota de negros, mas também cota social, daqueles que estudaram em escolas públicas. E quando forem índios ou negros que vivem em quilombolas, a Bolsa Permanência aumenta de R$ 400 para R$ 900. Ou seja, então é esse o momento importante que eu quero destacar no nosso país. Mas, senhor presidente, hoje eu venho à tribuna também e fiquei feliz porque logo muito cedo concedi uma entrevista para a Rádio Senado e com muita alegria ontem, que comemoramos o Dia das Mães, eu li uma bela matéria publicada no jornal Correio Brasiliense, jornal daqui da capital federal, uma matéria que trata dos soldados da borracha. E uma matéria que trata com muita responsabilidade e que mostra, de fato, a importância das reivindicações desses senhores, já pessoas com idade muito avançada, que foram pessoas muito importantes, não só na história do Brasil, mas do mundo inteiro, principalmente no que diz respeito ao esforço dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. O título da matéria publicada no Correio Brasiliense de ontem é Soldados da Borracha na OEA, na Organização dos Estados Americanos. E essa matéria, que foi de autoria dos repórteres Renata Maris e Edson Luiz, ele demonstra o quanto tem sido negativo para esse conjunto dos brasileiros que vivem na Amazônia, na sua grande maioria ainda na Amazônia brasileira, sobretudo nos estados, meu estado querido do Amazonas, nos estados de Rondônia e do Acre, principalmente, tem também aqueles que vivem no Pará, no Amapá, mas grande parte deles vivem nesses 3 estados, Acre, Rondônia e Amazonas. O quanto a paralisia do Congresso Nacional, especialmente da Câmara dos Deputados, tem sido e tem repercutido de forma negativa para os soldados da borracha. Eu aqui me refiro à medida, à PEC, ao projeto de emenda constitucional 556 de 2002, um projeto de emenda constitucional de minha autoria e que esse ano completa 11 anos de tramitação na Câmara dos Deputados, sem que tenha havido até agora ainda um desfecho, e espero um desfecho importante para os trabalhadores soldados da borracha. A PEC é conhecida como a PEC do soldado da borracha, e ela corrige uma injustiça com os milhares de seringueiros que foram levados à Amazônia com a finalidade de produzir borracha para abastecer a indústria bélica norte-americana e, principalmente, a indústria bélica durante o período da guerra. Todos sabem que lá no final do século XIX, 1890, o Brasil tinha na sua pauta de exportação o principal elemento, o látex.
a borracha, além de outros produtos oriundos do extrativismo, como castanha e outros, a juta, a malva, mas a borracha era o principal produto. Chegou a representar no Brasil, num determinado momento, 40% das nossas exportações. Somente o estado do Amazonas participava com 25% do total das exportações brasileiras. Não era à toa que, naquele período, naquela época, a cidade de Manaus era conhecida como a Paris dos trópicos. Para a gente, ficaram algumas boas lembranças do passado e alguns monumentos belíssimos, como o Teatro Amazonas. Sem dúvida nenhuma, um dos mais belos teatros que essa nação possui e que todo ele veio de fora, veio da Europa, todo. Não há nada ali, a não ser, obviamente, pau-brasil, a madeira utilizada, mas todo o restante veio da Europa, senhor presidente. Então, aquela foi a herança do período áureo da borracha, como nós conhecemos. Manaus foi a primeira cidade a ter energia elétrica, a ter uma universidade, a ter, enfim, bonde. E com a crise, o deblaque da borracha, porque a Malásia biopirateou, levou embora essa planta que era genuinamente nossa. Não havia em nenhum rincão do mundo, só no Brasil, a Malásia levou, plantou e passou a produzir a borracha de forma mais eficiente que o Brasil. Malásia não estava do lado dos aliados à época, portanto, foi necessário um grande esforço. E o presidente da República, à época, publicou um decreto chamando, haviam dois decretos, senador Pedro Taques, o decreto que chamava jovens brasileiros para se alistarem e irem para o fronte de guerra, e o outro decreto que chamava brasileiros para irem, não ao fronte de guerra, mas à Amazônia no esforço da extração da borracha. Inclusive, recursos internacionais chegaram ao Brasil, porque eles eram alistados, eles recebiam proventos, uniformes, colocações, que é como eles chamam até hoje, as colocações dentro dos seringais. E para lá foram e receberam um monte de promessas, entre elas que teriam um tratamento igualitário aos combatentes de guerra. E estima-se, eu aqui, que durante a guerra, 30 mil brasileiros que foram à Amazônia morreram. 30 mil. Não por arma de fogo, não por bomba, mas morreram por malária, morreram picados de cobra, morreram por uma série de adversidade que a floresta proporciona a quem dela não faz parte naturalmente, a quem não conhece nem domina os seus segredos que o homem amazônida domina plenamente. Então, essa proposta, senhor presidente, que eu falo, a PEC 556, de minha autoria, de 2002, iguala a situação dos soldados da borracha em relação aos ex-combatentes de guerra, aos pracinhas. Conceda a parte, senador Taques, a Vossa Excelência. Senadora Vanessa, quero me associar a Vossa Excelência a esta preocupação, que para os estados do Centro-Oeste, Sudeste e Sul, poucos se lembram dos soldados da borracha. Eu, como procurador da República, quando oficiei nos estados do Acre e Rondônia, vi a grande penúria destes cidadãos brasileiros que lá se encontram. Também na questão previdenciária, né? Estão ali e até hoje não se resolveu a situação previdenciária destes brasileiros que foram para lá nesse chamado esforço de guerra. Parabéns por Vossa Excelência agitar este tema que é de suma importância. Eu é que agradeço e me referi aqui a importante matéria publicada no Correio Brasilense, que dá conta de uma ida de uma delegação no mês de março agora passado, senador Taques, uma delegação de soldados da borracha, homens de mais de 80 anos de idade, que foram a Washington para ter um encontro com representantes da Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos e para pedir o apoio. Lá estiveram com a ministra de Direitos Humanos, com quem a gente esteve inúmeras vezes, e aqui eu quero destacar que há muitos anos nós negociamos, inclusive, com o poder executivo a aprovação dessa emenda constitucional, para que se faça justiça. E eu digo com muita tristeza, na época em que começamos a luta, eram aproximadamente 16 a 18 mil homens, ex-soldados da borracha, porque nós não podemos confundir o seringueiro com o soldado da borracha. Soldado da borracha foi aquele mobilizado, na sua grande maioria
do Nordeste, do Ceará, do estado do Ceará, mobilizados para a Amazônia para esse esforço, a grande maioria. Não estamos falando de seringueiros, estamos falando de soldados da borracha, aqueles que têm documentos e que estão comprovados e que hoje já recebem uma pensão, mas é uma pensão muito baixa, um pouco mais de em torno de 1.300 e poucos reais, muito baixa se comparada aos ex-pracinhas de guerra. Na época eram de 16 a 18 mil, senador Pedro Taques, hoje são em torno de 7 mil vivos só. O presidente do sindicato, lá do meu estado do Amazonas, faleceu já durante a luta. Muitos dos líderes dessa luta estão falecendo. Então, o que nós queremos, e o ministro Gilberto Carvalho tem sido... já foi criado agora há pouco tempo um grupo de trabalho no âmbito da Secretaria-Geral da Presidência da República, em comando do ministro Gilberto Carvalho, para fazer um estudo dos impactos e, sem dúvida nenhuma, a gente precisa desse apoio. Agora, independente do apoio do Poder Executivo, a Câmara, assim como o Senado, é o Parlamento brasileiro. E o Parlamento brasileiro tem que se sensibilizar em relação a essa matéria. Precisa pautar e votar. Qual é o prejuízo que traremos às finanças brasileiras, aumentando de 1.356 para 4.500 a situação e a condição desses homens que, repito, é um direito que eles têm por lei. É um direito que eles têm por lei, porque não foram para a Amazônia por conta própria. Foram à Amazônia porque atenderam um chamamento do governo federal através de um decreto, porque receberam do governo federal todas as promessas de que teriam um tratamento iguais aos homens brasileiros que estavam sendo mobilizados para a Europa para atuarem no fronte de guerra. Mas, infelizmente, até agora, eles não conseguiram esse direito. Eu quero aqui, senhor presidente, destacando o fato de que eles todos têm mais de 80 anos de idade hoje, e para dar como exemplo o senhor Josino Pequeno de Melo. O senhor Josino Pequeno de Melo, que é um ex-soldado da borracha, que cortou seringa a sua vida toda, chegou jovem na Amazônia, e mudou para o seringal de Ituxi, no estado do Amazonas. De 1942 até o final da Segunda Guerra, em 1945, ele ensinou aos arigós que chegavam a colher o látex também, a dividir e a defumar a seringa. Com saudosismo, o senhor Josino lembra de detalhes da época, inclusive do sofrimento dos arigós, que era como os nordestinos eram chamados. Durante os anos árduos de trabalho, o senhor Josino foi picado por um mosquito, que desencadeou uma doença rara que persiste até os dias de hoje. O senhor Josino tenta desesperadamente, além do tratamento para a sua doença, que não é barato, a busca por essa justiça, pela aprovação da referida emenda constitucional. A ida, e aqui eu quero ler alguns trechos, o fato de que hoje nós temos em torno de 7 mil ex-combatentes da selva, que eles assim se denominam, vivos, e eles, repito, reivindicam as promessas que lhes foram feitas há 70 anos, para que eles pudessem ir. A floresta não é fácil, senhor presidente. Sair lá do sertão do Nordeste brasileiro para viver numa área completamente diferente. Uma mata fechada. E não é viver na cidade, não. É viver dentro do seringal. Para acordar 3 horas da manhã e sair com a poronga na cabeça, que é onde tem onde acende a lamparina, para iluminar, e ele sair para fazer o corte e recolher a borracha antes do dia clarear. É esse o trabalho do seringueiro. E anda quilômetros e quilômetros e quilômetros a fio. É assim que se dava o trabalho dessas pessoas. Então, eles estiveram, no último mês de março, na OEA. E, nessa reunião que tiveram em Washington, foram com representantes, participaram representantes do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E foram lá na busca de apoio para que se cheguem a um acordo. E a principal reivindicação, repito aqui, é a equiparação deles com os ex-combatentes de guerra. E é bom que se diga que, nesse período, nós conseguimos aprovar 2 leis importantes. Uma que reconhece
o Soldado da Borracha, porque determina o Dia Nacional do Soldado da Borracha. E outro é o que inscreve no livro dos heróis da pátria, os soldados da borracha. Um projeto de minha autoria, aprovado, sancionado. Outro projeto de autoria da deputada Perpétua Almeida, do Estado do Acre, aprovado, sancionado. E também, numa belíssima solenidade, ano passado, foi feita a inscrição dessas pessoas importantes no livro dos heróis da pátria. E eu digo heróis da pátria porque eles foram importantes não só na extração da borracha, mas eles foram importantes também porque, num momento delicado para o mundo, eles ajudaram a ocupar a Amazônia. Veja, Vossa Excelência, senador, lá na nossa região, todos nós, de uma forma ou de outra, estamos entrelaçados com os soldados da borracha. Eu cheguei ao Amazonas muito jovem. Meu pai, com a família, nós fomos morar na cidade de Manaus. Eu nasci no sul do país, no estado de Santa Catarina. Mas minha filha, ela se chama Graziotin, que é meu sobrenome, Bezerra. Bezerra é um sobrenome que vem lá do Nordeste brasileiro, lá do Nordeste, mas que também é um membro da família do meu marido, nordestino, do Ceará, foi para o Amazonas trabalhar como soldado da borracha. E hoje lá estamos nós. Eu com uma filha amazonense que também tem laços e tem sangue não só do povo de lá, dos indígenas, dos migrantes europeus, mas também dos migrantes nordestinos que foram para lá trabalhar como soldados da borracha. Bezerra, talvez seja, ao lado de Silva, um dos sobrenomes mais populares que tem no nosso país e, sobretudo, no Nordeste brasileiro. Então, esse é apenas uma amostragem do quanto essa luta é importante para todos nós. Como essa luta, senador Táxi, Vossa Excelência tem razão, essa luta dos soldados da borracha é uma luta de todos nós, não somente deles, das suas esposas, das suas famílias, mas é uma luta nossa. Eu espero que, a partir de agora, e hoje mesmo tive contato com a Secretaria da Presidência da República, com o Ministério de Direitos Humanos, e em breve concluirá o trabalho dessa equipe. Mas o que nós precisamos é aprovar, sem dúvida nenhuma, essa emenda constitucional que, eu repito, só quem conversa com um soldado da borracha, que sente na pele o sofrimento e a esperança que eles nutrem de ver essa proposta aprovada. Eles não são muitos, mas eles estão espalhados em todos os lugares, sejam pelos netos, pelos sobrinhos, pelos primos, ou até mesmo pelos conhecidos. São estados, é uma região toda mobilizada a favor desse projeto importante. Então, quero dizer que espero que em breve possa retornar a essa tribuna, senadora Thaídes, para falar da boa notícia do destravamento dessa PEC na Câmara. Só para concluir, dizer que a comissão especial foi formada, já concluiu seus trabalhos e a matéria está pronta para ser votada no plenário da Câmara dos Deputados e, a partir daí, seguir para esta Casa, para o Senado Federal. Meu partido, o PCdoB, tem sido um partido que, em todas as reuniões de líderes, tem colocado essa matéria como prioridade. Mas, infelizmente, enquanto os grandes partidos não abraçarem também como sua própria prioridade, nós não conseguiremos levar a matéria a termo e votar para que a gente possa dar essa alegria, não só para os soldados da borracha, mas para o Brasil inteiro. Muito obrigada, senhor presidente.